Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 28 de maio, da sexta semana da Páscoa. E a liturgia, a palavra que hoje vamos meditar neste dia, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 23 ao 28. Engraçado aqui, nós poderíamos estar pensando, não? Que o ato dos apóstolos parece ser os atos de São Paulo e de São Pedro, não? Porque elas são as duas pessoas que mais se destacam nos atos dos apóstolos, principalmente a figura de Paulo com as missões no mundo pagão, né? Mas não é apenas Pedro e Paulo. Eu diria, é os atos da igreja. A igreja primitiva que começa a se desenvolver, crescer, evangelizar, dialogar com o mundo pagão, anunciar o evangelho no mundo pagão, as dificuldades com o mundo hebreu, de anunciar aquele povo que Deus preparou para receber o evangelho, as perseguições, dificuldades, mas graças a estas perseguições, a igreja vai definindo o que ela é. O que é o cristianismo? O que é ser igreja? E começa a se definir que não é ser judeu, e não é seguir a lei mosaica, alguns ritos, algumas prescrições legais. Não é isso a Igreja Católica. Ou a Igreja, mais do que a Igreja Católica, ainda não tinha este nome de católica, né? Mas é a Igreja. E aqui surgem personagens muito interessantes. Aqui, enquanto Paulo vai passando por onde ele evangelizou, confirmando os irmãos na fé, surge a pessoa de Apolo, um homem que parece uma oratória muito grande. São Paulo, numa carta, vai citar o nome dele, dizendo, olha, entre vós, me parece que é a carta aos Coríntios, dizendo que havia divisões da comunidade. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de não sei de quem. Né? Por isso, Apolo é citado como um grande apóstolo, ou seja, como um grande anunciador, como um grande que discute, que anuncia, que convence os irmãos sobre Cristo. É um homem que tem argumento. Porém, que coisa, ele conhece um pouco de Cristo, mas só conhecia o batismo de João Batista. É Priscila e Áquila que vão ajudá-lo na fé a conhecer mais, a aprofundar. E aqui, algo interessante para nós, nunca dê como sabendo tudo. Sempre temos que aprender, sempre podemos aprofundar no conhecimento da nossa fé, sempre podemos conhecer desse conhecimento. Apesar de Apolo ser um cara com uma habilidade oratória enorme, mas não tinha o conhecimento, precisou de alguém que lhe ajudasse, que lhe desse catequese, que lhe formasse, que orientasse, que esclarecesse certas coisas. Por isso, nós podemos até a fé em Cristo, estar tantos anos na igreja, mas podemos ainda não ter uma fé esclarecida, profunda, algo com o Senhor. Então, nunca nos demos por saber, eu já sei, já conheço, já li, já estudei, não. Sempre por aprofundar, sempre por crescer, sempre em função da expansão, eu diria, do anúncio do Evangelho, de que outros possam ser alcançados por Cristo. E espero que nós sejamos, da mão de Deus, este instrumento, mas não só porque tem um sentimento, tem algo, mas uma fé esclarecida também. Uma fé vivida, experimentada, mas também uma fé que vai se esclarecendo, que vai aprofundando no conhecimento de Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na doutrina que a igreja professa, defende e ensina. Eu espero que o Senhor de verdade ajude a todos nós a crescer nesse conhecimento de Deus, tá bom? O Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 23 ao 28. Aqui Cristo fala agora de pedir ao Pai em nome de Jesus. Por isso que a igreja, como que faz as orações? Ela se dirige ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Por isso aqui Jesus, o que ele está dizendo no fundo aos discípulos com esse discurso de pedir algo no nome dele?
Para alguns parecia que o Pai, não, que Jesus anuncia é Deus. Mas Jesus, talvez um homem com poderes, não sei, professar a divindade em Cristo, e agora saber que eu posso pedir coisas ao Pai por Jesus, porque Ele é Deus. E não porque o Pai vai escutar Jesus, mas o Pai vai atender, ou seja, Jesus vai atender-nos diretamente. Aqui, o finalzinho do Evangelho, Jesus diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Ou seja, o Pai escuta nosso pedido a Cristo, o Filho, porque a nossa fé nos ajuda a dizer: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, a nossa fé em Jesus é aquela que eu posso me dirigir a Ele, pedir coisas. Sim, mas por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus que participa da natureza do Pai. Por isso a igreja demorou muito, muito tempo em entender esta realidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus, três pessoas. Por isso a nossa fé cresceu, desenvolveu. Jesus, como dizia no Evangelho outro dia, os discípulos não poderiam entender tudo. O Espírito ajudaria e ensinaria. Mas tudo que é de Cristo, tudo que é do Pai, tudo que é comum aos três. E olha, esclarecer a fé na Santíssima Trindade, obra do Espírito Santo. Cristo não quis complicar muita coisa porque o pessoal não entenderia. É a igreja que, meditando este grande depósito da fé, chegou a esta verdade e definiu-a como verdade de fé. A fé da Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não ensinou com clareza essa parte, não, é a igreja. Por isso a igreja é aquela a qual foi confiado o depósito da fé e nos ensina, e esclarece, e aprofunda, e o Espírito ajuda a igreja. E aprofunda, não, ajuda a igreja a se aprofundar nas verdades da fé. Por isso muita coisa que Jesus não disse antes da paixão, os discípulos aprenderão depois, pouco a pouco. E este Espírito que vai ensiná-los, animá-los, ajudá-los. Por isso a igreja, quando define um dogma, uma verdade de fé, o que for, muitos hoje em dia, por isso que entendem a fé católica, querem que ver onde está esta verdade de fé na Bíblia. Não. A igreja trabalha com três coisas: a Escritura, a tradição, porque tem uma tradição oral, e o magistério. E é neste tripé, que nós podemos colocar a nossa fé, a nossa esperança. Nem tudo está na Bíblia. Não podemos fazer a máxima protestante só na Escritura. Não. A igreja caminha sobre um tripé. Palavra, Escritura, tradição e magistério. E eu espero que, confiando de que este magistério da igreja nos tem ensinado, nos tem aprofundado um tesouro, revelado grandes coisas, não só sobre a nossa fé em nosso Deus, não como posição à Trindade, mas sobre moral, sobre tanta coisa, defendendo tantas coisas. Aquele que é católico, mas não obedece à igreja, não obedece ao magistério da igreja, não é fiel à tradição, como pode dizer que tem fé, que é fiel, que é tradicional, e faz como protestante, só pega a Escritura? Cuidado, se você é um católico que se não está na Bíblia, não é, cuidado. A igreja é muito mais que a Bíblia. Antes de existir o livro, existia já a comunidade, existia a igreja, e já havia uma caminhada de fé. Por isso espero que nós de verdade confiemos, porque o Senhor escolheu a igreja, escolheu os apóstolos, quis fundar a sua igreja, para que nós fôssemos os beneficiados, não só para defender a nossa fé, anunciar, mas esclarecer. Eles também precisam rezar para crescer, aprofundar
no conhecimento de Deus e de Cristo, para nos ensinar esta verdade plena que Cristo prometeu que os discípulos chegariam com o auxílio do Espírito Santo. Então espero que rezemos hoje pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, para que unidos ao Senhor possam nos ajudar na fé, a nós crescermos e desenvolvermos e aprofundar a nossa fé. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra de hoje. Ajuda-nos de fato a pedir, suplicar. Tu sabes aquilo que precisamos, é verdade, mas tu quer que a gente manifeste aquilo que queremos, que possamos pedir, mesmo tu sabendo aquilo que precisamos, mas ajuda-nos, Senhor, atende a nossa oração, atende a nossa súplica e dá-nos fundamentalmente a conversão, o dom do teu Espírito, para que possamos professar, crer em ti. E te pedimos pelo teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. E amanhã, participe aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, da solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos próximos do final da Páscoa e espero que a liturgia deste domingo ajude a todos nós. Até segunda.